Plantão policial. Vamos começar falando de Birigui. Olha, uma notícia muito triste, hein? Um sapateiro, um senhor de 67 anos, morador do São Genaro, teve 45% do corpo queimado depois de uma explosão. Essa explosão foi sábado de manhã. O boletim de ocorrência foi registrado à tarde por uma filha do sapateiro. Ela disse que o pai estava trabalhando na sapataria que fica na rua Silvares. Apesar de não ter testemunhado o que aconteceu, ela contou que o homem manipulava latas de solvente para conserto de calçados quando aconteceu a explosão. Ele foi levado para o pronto-socorro de Birigui, onde foram constatadas queimaduras em aproximadamente 45% do corpo, principalmente no rosto, pescoço, peito, nos braços e também na perna direita. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e o estado de saúde era considerado estável, segundo o que foi informado à polícia. Tomara, né, que não seja tão grave quanto nós tivemos outros acidentes com queimaduras nos últimos dias aqui mesmo em Birigui. E mais uma aqui em Birigui, na verdade entre Birigui e Coroados. 2 corpos carbonizados foram encontrados neste sábado dentro de um carro incendiado que estava em uma estrada entre os 2 municípios, no prolongamento da Natal Masson, na altura do Baixotes. O veículo é um Ford Ka, modelo antigo, e estaria sem as placas, o que com certeza vai dificultar a identificação das vítimas, como também de quem é o proprietário deste automóvel. Chamado para o atendimento à ocorrência, aconteceu por volta do meio-dia. Esse carro estava em um canavial em uma área de difícil acesso. Não é a primeira vez que um crime é registrado naquele local. Segundo informações, no dia 27 de abril, um carro também foi encontrado por lá com o corpo do Marcos Antônio Jorge da Silva, de 46 anos. Então a área foi preservada nesse caso agora do final de semana. Após a realização da perícia, o que sobrou do Ford Ka foi recolhido e levado para o guincho. Os corpos foram encaminhados ao IML de Araçatuba para exame necroscópico e possível identificação dos 2 corpos nessa situação que aconteceu entre Birigui e Coroados. E olha, a Polícia Rodoviária prendeu ontem à noite uma vendedora de 23 anos, moradora em Goiânia, por tráfico de drogas. Ela foi flagrada transportando quase 20 quilos de maconha. Ela estava em um ônibus que foi abordado na rodovia Marechal Rondon e que seguia de Campo Grande para Brasília. Durante vistoria, os policiais perceberam que a vendedora ficou nervosa. Ela trazia uma bolsa próxima aos pés, na qual foram encontrados 4 tijolos de maconha. Questionada, ela admitiu que no bagageiro externo do veículo haviam outras 2 malas com mais maconha. As bagagens também foram vistoriadas e nelas apreendidas mais 17 tijolos. Segundo a investigada, ela pegou entorpecente em Campo Grande com um rapaz desconhecido e ganharia R$3.000 para levar até Goiânia, onde seria recebida por uma pessoa que também não soube informar quem seria. Ela foi apresentada no plantão junto com a droga. Depois do registro da ocorrência, foi colocada à disposição da Justiça. Mais drogas aqui na nossa região noroeste. A Polícia Militar de Araçatuba apreendeu ontem uma sacola com 199 pinos contendo cocaína e mais 4 porções de maconha. A droga estava na calçada próxima a uma escola na Avenida Valdemar Alves por volta das 2 horas da tarde. A polícia foi informada desta sacola, um homem em atitude suspeita, e ao abri-la, a polícia encontrou aí essas porções. A equipe da Polícia Científica esteve no local para a realização de perícia e após a conclusão do trabalho, as drogas foram apresentadas no plantão policial para o registro da ocorrência de apreensão, mas o dono desta droga ainda não foi localizado. Olha, uma auxiliar de produção de 47 anos teve a sua bolsa furtada em Penápolis. Na ação, o criminoso derrubou uma motoneta bis para pegar o objeto. O caso foi registrado no plantão no sábado. De acordo com o boletim de ocorrência, um mecânico de 49 anos relatou que a esposa seguia pela rua Otacílio Ferraz Pacheco, quando no trajeto sentiu uma pancada atrás do veículo, conseguindo se equilibrar. Ela notou que atrás estava uma pessoa conduzindo uma moto com um caixa no bagageiro e logo em seguida ocorreu outro golpe na bis. Desta vez ela perdeu o controle e caiu ao solo junto com a auxiliar. Naquele momento o suspeito já havia deixado o local. A vítima percebeu que sua bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, celular e R$120 em dinheiro já tinha ido embora. Ela precisou ser levada pelo resgate dos bombeiros ao pronto-socorro com ferimentos. Segundo o marido, ela passaria por uma cirurgia na Santa Casa.
Buscas foram feitas, entretanto, nenhum suspeito foi localizado e preso. O caso está sendo investigado pela polícia. E um homem foi esfaqueado na noite deste sábado em uma conveniência na rua Bandeirantes, em Andradina. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que estava no local com amigos quando 2 homens chegaram de moto e um deles pegou uma arma e atirou. Como o tiro não acertou, o homem desceu, pegou uma faca e o golpeou. As facadas pegaram de raspão na cabeça e também nas costas. O homem não corre o risco de morte e o caso foi registrado na delegacia. Os autores fugiram e estão aí são foragidos e a polícia tenta localizá-los nesta segunda-feira. Olha, uma mulher de 38 anos do Traitô, em Araçatuba, foi presa sábado à noite por porte ilegal e disparo de arma de fogo. Com ela, foi apreendido um revólver que ela usou durante discussão com familiares, deixando o pai e um irmão feridos. Também foi apreendido outro revólver encontrado na residência e munições. O caso foi na rua Ernesto Nazaré. Policiais do BAEP foram ao local em atendimento à ocorrência de disparo de arma de fogo e foram atendidos por uma testemunha que inicialmente alegou não ter acontecido nada no imóvel, mas confirmou ter ouvido tiros. A acusada alegou ter ouvido tiros que teriam vindo de um campo de futebol nas imediações, mas depois acabou confessando ter pego um revólver do pai dela e atirado contra familiares durante uma discussão, podendo ter acertado o pé do irmão. A perícia encontrou 3 projéteis deflagrados e marcas de tiros em uma parede. O revólver calibre 22 estava sobre um armário de cozinha. No quarto foi encontrado outro revólver calibre 38. A mulher foi levada ao plantão e informou que as armas e munições pertenciam ao pai, que chegou na delegacia quando o BO estava sendo registrado, dizendo que havia sido baleado nas nádegas. Ao ser solta, ela pegou a arma, naquele momento da confusão, gritou para todos irem embora e disparou para o chão, mas acertou o pé do irmão. Já o pai da acusada disse que após o primeiro disparo, todos correram e ele sentiu algo atingir suas nádegas, acreditando ter sido um projétil que ricocheteou e o atingiu. Ele assumiu a posse das armas, mas disse que os registros foram queimados pela esposa também depois de uma briga. Quer dizer, é uma família que briga bastante, pelo que a gente vê aqui, né? O pai e o irmão não quiseram representar criminalmente contra a acusada por lesão corporal, mas ela foi presa em flagrante por porte ilegal e disparo de arma. Como não houve direito à fiança, ela foi apresentada à justiça ontem. E o trabalhador Francisco Marcos Pereira de Souza, 34 anos, ele que é morador em Piacatu, ele foi morto a tiros enquanto trabalhava no plantio de uma lavoura de cana-de-açúcar na tarde de sábado. O crime teria acontecido no município de Acri, aonde ele estava trabalhando. Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde em uma estrada que fica no bairro rural Extremadura, onde a equipe da Polícia Militar e também da Civil estiveram. Segundo o que foi apurado, Ceará, como era conhecido, fazia a pulverização da plantação com uma bomba manual quando foi surpreendido por uma pessoa não identificada que atirou várias vezes, inclusive na cabeça da vítima, que morreu no local. A equipe do Instituto de Criminalística realizou uma perícia. Havia uma pessoa, uma testemunha no local que passou esses detalhes, mas não soube informar quem foi o autor. O corpo passou por exame necroscópico antes de ser liberado para velório e também para o enterro. Tem mais aí? Tem mais um. Você tem mais um? Então eu vou fechar a minha parte aqui, depois você fecha o plantão. Olha, um acidente envolvendo um Palio e um Peugeot deixou uma pessoa ferida também na rodovia Marechal Rondon. Um motorista de 38 anos que transitava sentido Araçatuba, Guararapes, pela Rondon, perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro central e invadiu a pista contrária. O condutor do Peugeot, um senhor de 76 anos, que seguia no sentido Guararapes-Araçatuba, na sua mão de direção, acabou colidindo na lateral do carro, que chocou-se contra a defensa metálica e ficou imobilizado. O condutor do Palio sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao pronto-socorro de Araçatuba. E o nosso destaque final: 2 homens invadiram uma residência em Braúna na madrugada de sábado e fizeram os moradores reféns e fugiram com um carro que estava na garagem. Uma balconista de 28
e um estudante de 20 anos disseram à polícia que era por volta das 2 da manhã, eles estavam dormindo, quando viram os ladrões em seu imóvel, após pular o muro de aproximadamente 2,5 metros de altura. Eles entraram, aproveitaram que a porta da sala estava apenas encostada, que é um hábito comum de quem mora em cidade menor, né, deixar a casa aberta, isso realmente não dá mais para fazer. Um dos ladrões portava um revólver, tinha um capuz e acabou aí anunciando o roubo e pediu a chave do carro, um Ford EcoSport, e também um celular do estudante. Em seguida, a dupla pediu dinheiro, mas como não havia esse dinheiro no imóvel, eles roubaram a carteira do rapaz. Durante o assalto, o ladrão, que estava desarmado, foi até o quarto dos pais da bancária, que ao serem surpreendidos começaram a gritar, fazendo com que os bandidos fugissem com o carro. A polícia foi chamada, a carteira e junto com o celular do estudante foram encontrados jogados na grama existente no quintal da residência. As vítimas disseram que durante todo o tempo em que os bandidos ficaram na casa, eles foram mantidos sob a mira do revólver e também sob ameaças. A polícia realizou diligências pelo local, mas até agora ninguém foi encontrado, como também o automóvel, e a polícia continua a busca desses bandidos. Muito bem, são 11 horas e 32 minutos, tá aí o plantão de polícia para você, as ocorrências.